Então há sim um embranquecimento dentro do candomblé, mas o que é preocupante é o sentido do embranquecimento mental, é a branquitude nesse lugar, sabe? Da gente pensar... Sara, você pode fazer uma narrativa pra gente que tá nos assistindo? Quando se fala sobre branquitude, falar sobre esse conceito eurocêntrico dentro de um lugar onde a gente está nadando contra esse eurocentrismo, né? Eu acho assim que a gente conseguiria avançar um pouquinho se a gente conseguisse fazer uma narração vinda de uma mulher negra para quem está nos escutando. Porque, por exemplo, né, quando se fala branquitude, as pessoas acham o quê? Que só está se referindo ao branco, mas existe por trás dessa palavra, existe ali a parte política, a parte de pensamentos, a parte de luta, existe uma narrativa gigantesca quando uma pessoa negra fala sobre branquitude, para as pessoas entenderem que não está falando somente só da melanina, entendeu? Ou de quem não tem melanina. Porque às vezes, por exemplo, quando alguém vem falar, porque fulano está falando da branquitude, mas eu entendo que o que ela está falando é de uma situação ali política e histórica, entendeu? Onde a gente precisa vencer esse colonialismo, porque a gente acha que a gente foi liberto, mas na verdade até hoje a gente vive dentro desse pensamento. Será que a culpa não é da maldita colher que cada casa vai ter a sua? Não, existe as discussões, né? É muito interessante quando você traz isso, porque quando eu, aqui Sara, uma mulher preta, começo a falar aqui sobre branquitude, branqueamento, sobre miscigenação, sobre Brasil colônia, Brasil império, começo a falar sobre essas coisas, eu vou falar enquanto uma mulher negra, porque aqui neste momento cabe, porque a gente está falando sobre racismo religioso, eu vou falar sobre racismo, e eu vou falar sobre embranquecimento, vou falar sobre branqueamento, e qual foi mesmo a última palavra que eu usei? Do Estado? Me fugiu agora. Eu vou falar sobre isso, e aí você, enquanto, né, e a Orixá, percebeu que eu não estou falando sobre a Yamarileia. Isso eu falo, né? Que é coisa de branco. Eu tá falando sobre racismo, eu tá falando sobre embranquecimento, sobre candomblé, racismo religioso, e a pessoa branca estar se sentindo atacada. Isso é embranquecimento. Esse é o pensamento da branquitude que contamina. Porque que ela tá se colocando no centro do meu discurso. Quem tá falando sou eu, o discurso é de quem? Né? Quem tem a bagagem para falar sobre isso? O que eu estou trazendo aqui não é sobre pessoas especificamente, eu estou falando historicamente de algo que aconteceu, que é real, que nós colhemos hoje, que nós plantamos ainda e que nós vivemos. Então eu falar sobre isso, eu não estou atacando pessoas, a pessoa da fulana, a pessoa da ciclana, não estou atacando em Amarileia, eu estou falando o que é real. Né? O que é que acontece? Então a pessoa branca, ela ouvir a minha fala e ela achar que eu estou atacando ela, isso é um exemplo de racismo, porque o branco está se colocando no centro do mundo, e ele não é o centro do mundo. A gente não parte dessa ideia. Eu não parto dessa ideia, né? Eu parto que o centro do mundo sou eu, porque no dia que eu morrer minha vida acaba aqui, né? Assim, quando a gente fala sobre destino, a gente no candomblé acredita que a Dori é o seu próprio destino, e ele carrega o seu próprio destino. No dia que a Quetzara morrer, o meu destino aqui acaba. Então, o centro do que eu estou falando aqui é a partir da minha visão. Né? Então, eu acho que é importante, primeiro de tudo, a gente entender que a fala do outro nem sempre, quase sempre, é sobre a gente. Né? E isso já é um pensamento branco que a gente tem que eliminar das nossas vidas. Eu vou além, viu? Acho que é um pensamento doentio. Eu conheço uma pessoa que tudo que você fala, ela acha que você está falando pra ela. E aí eu oriento procurar, a gente tem muitas amigas que são psicólogas, é sério, não sério. É vergonhoso. Eu faço terapia há um tempo, é importante. O Caçaguanjin diz que esse seu papo é um papo de milhões. Que é um assunto que realmente o candomblé precisa estar ali discutindo e entendendo. Mas por isso que eu pedi para Sara fazer essa narrativa
no lugar de mulher negra, né? E aí, o que acontece? Eu falei até mulher negra agora. Seria interessante também, além de falar sobre essa diferença de branquitude, branqueamento, falar também da diferença de quando a gente se refere à pessoa. Quando, por exemplo, quando fala mulher preta e mulher negra. Mas eu estou falando isso porque eu sei que isso é muito Existe confuso. uma discussão. Eu Por acho exemplo, o Alex, às vezes ele me confunde, né? Porque, às vezes, por exemplo, o Alex, a mãe dele é negra e o pai dele é rosa, né? Aí, o Alex demorou muito tempo para se ver como um homem preto, entendeu? E aí, tem hora que ele fala sobre preto, aí depois ele fala sobre negro. Aí ele mesmo começa a me confundir, sendo que eu já sabia o que já era. Mas hoje vai além, como é que explicou. Mas tem uma linha de raciocínio atrás. Assim como tem. Por isso que eu quero falar. Tem negros que pregam essa branquitude. A gente não pode fugir, é impactante de ver, mas tem negros que pregam essa branquitude e tem brancos que seguem essa negritude. Não é só questão da melanina, questão também do que foi formado ali naquela família de axé, a linha de raciocínio também. E é em pequenas e grandes coisas. Não é só a questão do rechilier ou de colocar uma maçã no meu ebó. Vai além disso, vai o comportamento, a atitude, vai a resistência, vai a guerra. Então hoje não se trata só de cor. Hoje não se trata só de cor. Esse é a grande mensagem, não é isso? Eu penso que assim, o grande diferencial e passo é a gente dar o espaço e a voz, né? E o holofote para a pessoa falar do lugar dela, né? Do lugar dela. Por exemplo, eu não posso falar sobre ser trans porque eu não sou, né? Eu posso falar da minha posição como Yalorixá. Então, por isso que eu falei para a Sara poder fazer essa narrativa no lugar dela de mulher negra e tá falando sobre, e pedagoga. Porque às vezes, igual lá fora, né? Eu falei, Sara, como que eu posso falar sobre isso de uma forma mais sutil, né? Eu acredito que quando a pessoa faz pedagogia, e a Sara faz isso muito bem, ela consegue explicar as coisas de forma pedagógica. E por isso que eu estava pedindo para você fazer essa narrativa, porque é algo que realmente confunde a cabeça das pessoas. E não só das pessoas que são brancas, mas até mesmo as pessoas ainda que não tiveram, não se identificaram ainda como pessoas negras ou como pessoas pretas. E às vezes a gente tentar entender, e às vezes elas ir na internet estudar, eu percebo que elas pegam essa discussão e aí vira uma confusão às vezes na cabeça delas. E aí, a partir desse momento, nem elas sabem aonde que elas estão. Se ela é preta, se ela é negra. Então, por isso que eu pedi para você fazer um pouco dessa narrativa dentro da sua fala, assim, bem pedagógica. Então... Quer ver? Olha só. Alexandre, você é preto ou você é negro? Negro. Então, eu acho que algumas discussões, elas tiram a nossa humanidade, né? Por exemplo, a questão de negro e preto. Eu sou um ser humano, o meu nome é Sara, então eu quero ser chamada como Sara. Se você quiser se referir a minha raça, alguma coisa, você primeiro pergunte como eu me vejo, né? E aí eu vou te dizer como eu me vejo. Aí, talvez, né, dependendo ali, você pode se referir a mim como eu estou falando. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum. Negro, preto, isso não me classifica, né? A fala do outro não me classifica. Mas eu entendo que é um termo político também que precisa, né, ser mencionado. Eu acho que quando a gente fala preto, a gente coloca em evidência uma coisa marginalizada, uma coisa que não é aceita, nunca foi pela sociedade. Então, tem um livro muito interessante, que eu até queria fazer a indicação dele, que se chama O Negro no Brasil.